Fala, professores! Eu me chamo Diego Novaes, sou professor aqui no estado de São Paulo, sou professor de Tecnologia, Inovação e Programação, e assim como vocês, eu também estou nesse momento de socialização, dentro do programa Multiplica. Respira fundo, porque esse momento não precisa ser um bicho de 7 cabeças, e não é, como vocês vão ver. Hoje aqui para vocês eu vou trazer algumas dicas práticas como elaborar o portfólio para o envio lá da socialização, de forma bem tranquila e bem simples, utilizando o escopo sequência e também o documento orientador, beleza? Então bora lá? Primeira coisa que nós precisamos saber, ter claro, e anotem na agenda, são as datas. Nós precisamos ter claro as datas para o envio, que iniciam no dia 22 de abril e terminam no dia 15 de maio. Fiquem atentos para não perder essa data, uma vez que a socialização ela vai computar para vocês como avaliação de desempenho individual. Não basta apenas enviar o arquivo, não basta apenas enviar o portfólio. O envio deve ser bem feito, com conteúdo ali, né? E lembrando que é necessário para a certificação. Você tem que ter, no mínimo, 75% de presença, mais a socialização, que será avaliada a partir de alguns critérios, tá bem? Então, fique bem atento com relação a isso. Foi disponibilizado para nós um documento orientador, que traz os critérios, as datas, os links importantes, e é importante você ter acesso a esse documento orientador, ler ele na íntegra. Inclusive, esse vídeo não substitui a leitura do documento orientador na íntegra, porque ali tem todos os parâmetros, todos os critérios que você precisa seguir para ser bem avaliado aí nessa socialização. Mas, como eu disse, essa socialização não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tudo bem? O que seria essa socialização, propriamente dita? É você aplicar na prática aquilo que você aprendeu na teoria, em cada pauta. E cada pauta trouxe um tema, trouxe um título, um conteúdo específico. E aí a ideia é você levar esse conteúdo que você aprendeu ali para a sala de aula. Então é apresentar na prática o que você compreendeu na teoria. E aí o portfólio que eles disponibilizaram, ele serve exatamente para te dar parâmetros, né? Meio que como que balizas norteadoras para você conseguir apresentar a socialização dentro daquilo que é esperado. Então nós vamos começar a preencher agora juntos esse portfólio, que é a ideia desse vídeo, para ajudar vocês. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, onde mostra esse portfólio, que inclusive o link para ele está dentro do documento orientador, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. A princípio, eu vou compartilhar com vocês somente em tela reduzida, não em tela cheia, para que a gente consiga entender. Bem, veja só. Primeiro item que está aqui. Clique para adicionar um título. Dê um título à sua prática. Nessa boa prática que você vai socializar com a rede, dê um título para ela. Lembrando que todas as nossas aulas que nós ministramos ali com os estudantes têm um título específico. Não que você tenha que segui-lo, porém seria importante e interessante. Só que se você quiser inovar, aproveite, né? Coloque ali um título que diz respeito à sua prática propriamente dita. Tipo, o estudo das células a partir do pensamento computacional. Tem como? Tem como. A gente sabe que tem como. Porque o pensamento computacional não é só a habilidade técnica, né? Você aprender o computador, mas é você aprender a pensar. Então, aqui eu estou falando para exatamente os cursistas de tecnologia e inovação. Só que você tem que dar um título aí para sua boa prática. Inclusive, se ela for premiada, é com esse título que ela vai aparecer lá no e-book, que também está disponibilizado para vocês no documento orientador. Quando nós falamos em componente, qual componente você seleciona? Tecnologia e inovação, robótica, ciências, biologia, matemática, né? Aqui é importante chamar a atenção para você indicar o componente no qual você aplicou aquela prática. Não um componente aleatório, mas se você aplicou a prática o componente biologia, você vai indicar aqui o componente biologia. E aí vem, na sequência, o segmento. Qual o segmento, né? É ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio. Então, você tem que deixar bem descrito aqui em qual componente, em qual segmento você aplicou aquela boa prática.
E aí a gente vem para o segundo slide, que eu vou compartilhar com vocês em tela cheia, que já é possível fazer isso. Primeira coisa que pergunta, o nome. Professor, coloque o seu nome completo, não abrevie. Ah, mas é necessário? É necessário. Às vezes você não sabe, tem outro professor com um nome parecido com o seu, então coloque aí um nome completo, né? O nome da escola que você seleciona, que você aplicou essa prática, né? Todos os itens dizem respeito ao ano, a série, componente, escola que você aplicou a prática, a unidade regional de ensino. No meu caso aqui, eu sou professor de tecnologia na unidade regional de ensino de Guaratinguetá, ano e série escolar, tema inscrito no Multiplica, aqui está tecnologia e inovação, mas é porque eu estou direcionando esse vídeo aos professores, cursistas que estão comigo ali nessa jornada, né, do Multiplica Tecnologia e Inovação. Mas você vai colocar aí exatamente o tema que você está inscrito, biologia, história, filosofia, qual que é o tema que você está aí mergulhando no conhecimento com apoio do Multiplica. Componente ao qual tem aula atribuída. Por que tem isso daqui? Porque, às vezes, a pessoa está inscrita no tema do Multiplica Tecnologia e Inovação, mas ela não tem esse componente atribuído. Ela dá aula, por exemplo, de ciências. Então, ela vai indicar aqui o componente no qual ela aplicou a metodologia, a prática, a partir daquilo que ela aprendeu, né, no tema inscrito do Multiplica. E aí a gente vem para o próximo slide, que é descreva a prática. Aqui nós temos que ter atenção ao que está entre parênteses. Olha só o que está pedindo. Descreva a prática que você aplicou em uma aula que tenha sido inspirada em alguma formação do Multiplica. E aqui já deixa bem claro. Aborde a estratégia ou a prática. Primeira coisa, você vai ter que apresentar a sua estratégia e sua prática. Segundo, justifique a sua escolha. Então, são dois elementos, né, dois conteúdos que eu preciso colocar aqui na minha resposta. Eu tenho que ficar atento a isso. São duas coisas que está pedindo. Qual foi a minha prática e estratégia e qual foi o motivo de eu ter escolhido essa prática e estratégia. Olha só o exemplo que eu deixei aqui para vocês. A prática foi desenvolvida com uma turma do 7º ano do ensino fundamental, e aí então já indiquei aqui, né, qual que é a turma, qual que é o segmento, e teve como objetivo promover a conscientização dos estudantes sobre a segurança digital e o uso responsável da internet. Então, eu já deixei bem claro qual foi o meu objetivo dentro desse segmento e dentro dessa turma. É importante colocar? É importante colocar para deixar bem claro. Depois, eu já apresentei qual pauta eu utilizei para trabalhar o conteúdo. No caso, a pauta do Multiplica. Porque lembrando, e aqui eu chamo a atenção de vocês, é muito importante vocês apresentarem qual pauta do Multiplica e tema vocês estão se fundamentando para aquela prática. Porque a ideia é trazer da teoria um conteúdo da pauta do Multiplica para a prática. Então, isso não pode faltar. Você tem que indicar qual foi a pauta que você utilizou como fundamento. E é o que eu coloquei aqui, olha. Inspirado nas formações do programa Multiplica, no caso, pauta 5, é apenas um exemplo, cujo tema foi, né, aprofundando o mundo digital, mergulhando no mundo digital, desbravando o mundo digital, que abordaram cidadania digital, práticas de segurança no ambiente virtual, e assim eu vou descrevendo o que a pauta trouxe, né, e qual é o conteúdo que eu estou trabalhando ali. E aí, eu já expliquei também como que foi a estratégia. Os estudantes organizados em grupos discutiram casos fictícios de riscos digitais e propuseram soluções seguras para cada situação. Ou seja, eu deixei bem claro em uma frase qual foi a minha estratégia. E aí eu justifiquei. A escolha dessa prática se justifica pela necessidade de formar alunos mais críticos e conscientes em relação à sua atuação no ambiente digital. Então aqui ainda está, poderia ser reformulado, um pouquinho mais generalizado, porque eu estou trazendo um caso fictício, uma aplicação fictícia, mas você pode especificar aqui, né, qual foi realmente o objetivo com aquela turma. Então aqui eu mostrei qual turma, segmento, a pauta, o objetivo, né, qual foi a minha estratégia e, por fim, a justificativa dessa minha escolha. Precisa ter isso no portfólio? Precisa, porque é critério ali, como nós vamos ver no documento orientador, é um dos critérios para uma boa avaliação da nossa socialização. Depois, o documento ele pede o seguinte,
Esta prática desenvolveu quais conteúdos do escopo sequência e guia priorizado? Entre parênteses, está especificando. Nesse campo é importante que esteja destacado conteúdo que consta no escopo sequência, guia priorizado, disponibilizado no repositório do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Aqui é importante chamar a atenção porque cuidado com copia e cola. Porque, por exemplo, quando nós falamos de tecnologia e inovação, nós não temos o componente de tecnologia e inovação dentro ali do guia priorizado, tá? Nós não temos. Então, se você coloca aqui que dentro do guia priorizado tá aquele conteúdo, você já vai ter uma nota diminuída, porque não tem no guia priorizado. Você tem que trabalhar com aquilo que realmente você utilizou e saber com que você está trabalhando, né? No caso aqui de segurança digital, aqui fica uma segunda dica para vocês. Basta nós virmos aqui no escopo sequência, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora o escopo sequência. É importante vocês saberem utilizar esse escopo sequência dentro aí da elaboração do portfólio de vocês, porque olha só, no escopo sequência, por exemplo, né, o exemplo que eu estou dando ali, eu estou utilizando segurança digital. Foi trabalhado em que ano? No 7º ano do ensino fundamental. Então, utilizando o escopo sequência, eu vou lá no 7º ano, né, e vou procurar onde eu trabalhei. Então, aqui foi um dos conteúdos, segurança cibernética, práticas para a proteção digital. Dentro do conteúdo que eu estou trabalhando, ele entra em quê? Em ameaças digitais, rastros na internet, desinformação online ou empatia digital? Entraria em ameaças digitais. Então, já tem o título aqui, né? E aí tem o objetivo, e esse objetivo, inclusive, você pode utilizar lá para descrever qual o objetivo da sua prática. Aqui, por exemplo, está analisar como dados pessoais podem ser usados, relacionar ameaças cibernéticas a comportamentos inseguros online, identificar formas seguras de agir frente a mensagens e links suspeitos, certo? Ou de baixo, analisar a engenharia social, desinformação e segurança digital, reconhecer riscos associados. Então, você vai escolher aqui dentro do escopo sequência o objetivo que está mais alinhado à prática que você desenvolveu. E aí tem que estar alinhado à aula, né? Porque nós não vamos inventar nada. Nós vamos apresentar algum conteúdo que nós realmente trabalhamos. Aqui, por exemplo, os conteúdos, ameaças digitais, engenharia social, desinformação, fake news. No meu caso aqui, nesse exemplo, entraria esse primeiro aqui, dicas práticas de prevenção e segurança na internet. Então, é o conteúdo que eu trabalhei. E se eu for seguindo aqui, eu já vou ter a habilidade que eu preciso apresentar ali, identificar problemas de segurança cibernética e experimentar formas de proteção. Então, aqui no escopo sequência, eu já encontro o que eu preciso exatamente para preencher o que está sendo solicitado ali pelo portfólio, tá? Então, se eu volto aqui no portfólio, eu vou perceber que é o que ele está pedindo, né? Esta prática desenvolveu quais conteúdos do escopo sequência? Olha o que eu coloquei como exemplo. A prática desenvolveu conteúdo do escopo sequência na habilidade, aí eu descrevi qual é a habilidade. Precisa, professor, descrever? Precisa, para ficar bem claro. Aí eu coloquei aqui, identificar problemas de segurança cibernética e experimentar formas de proteção. Aí eu coloquei, relacionado à segurança digital, cidadania digital e uso responsável das tecnologias. Esses conteúdos foram trabalhados por meio de identificação de riscos no ambiente virtual, da discussão sobre a proteção de dados pessoais, da criação de senhas, seguranças e da reflexão sobre comportamentos éticos nas redes sociais, digitais. Então, com o escopo sequência, a partir do conteúdo objetivo que está descrito lá, eu consigo usar aqui. Ah, professor, mas eu quero trabalhar sobre compartilhamento de dados, que foi a pauta 5 aí do Multiplica. Eu posso usar? Pode. Tem uma aula referente a isso? Tem. Só que você vai compartilhar, logicamente, uma prática que você desenvolveu ali, né? Não pode ser algo jogado que você vai inventar. Tem que ser realmente uma boa prática, tá bem? E aí nós vamos para o próximo. Descreva os resultados observados e o que você aprendeu com essa experiência. Aqui no portfólio está pedindo duas coisas. Qual resultado você observou? E o que você aprendeu a partir disso? Né? Então, são duas perguntas, dois elementos que você precisa responder. Olha o exemplo que eu dei. Durante a aplicação da prática, observou-se alto engajamento dos estudantes nas discussões em grupo.
especialmente ao analisarem situações próximas de sua realidade digital. Os alunos demonstraram maior compreensão sobre a importância da proteção de dados pessoais e passaram a identificar comportamentos de risco no uso da internet. Como aprendizado profissional, aí eu estou falando de mim. Primeiro eu falei de estudantes, né? Os resultados observados com relação aos estudantes. Agora eu vou começar a falar de mim. Como aprendizado profissional, compreendi que trabalhar a segurança digital a partir de situações de problema favorece a participação ativa de estudantes e contribui para a formação de cidadãos digitais mais críticos e responsáveis. Então aqui eu respondo as duas necessidades desse pedido aqui do slide, tá? Então esse, gente, é exatamente o portfólio que nós temos que responder, beleza? Só que quando nós vamos responder esse portfólio, nós temos que ter em mente que nós precisamos apresentar as evidências. E aí entra a questão das fotos, tá? De 2 a 5 fotos no mínimo. Essas fotos, os critérios ali no documento orientador estão bem claros. A foto, primeiro, deve mostrar o professor na ação pedagógica, você desenvolvendo aquela prática. Então, tem que ter uma foto sua ali, né, que comprove que você estava desenvolvendo aquela prática. Um outro critério, a ação propriamente dita. O momento da ação, o momento ali da atividade. E aí você pode tirar foto. No caso aqui, eu coloquei discussões a partir de casos fictícios. Eu posso tirar foto da televisão com um caso bem claro ali, né, mostrando o caso que eles estão discutindo, foto dos grupos formados. E aí, se eu for mostrar o rosto de alguém, eu preciso ter o termo de consentimento, que inclusive o documento orientador traz para nós ali um modelo. Você precisa fazer o download desse termo, pedir que os responsáveis assinem. E aí, lembrem que você tem ali a Lei Geral de Proteção de Dados e o ECA Digital para você se pautar. Converse com a sua gestão escolar para ver qual que é o regimento interno da sua escola, se é autorizado ou não, mesmo com o termo de consentimento. Isso é importante. Mas se tu estiver de acordo com o termo de consentimento, você consegue mostrar o rostinho deles. Se não, mostre a mão deles escrevendo, mostre eles ali, né, com o rosto borrado, com um emoji, desde que não consiga se identificar o estudante propriamente dito, beleza? Só que essa foto precisa contar o que você colocou no portfólio. A foto que vai evidenciar tem que contar e tem que estar ligada e coerente com o que você escreveu no portfólio, tá bom? Não pode ser desconectada. Você não vai colocar uma coisa no portfólio e depois apresentar outra na foto. Não tem como. E por fim, pelo menos uma foto que mostre o resultado. Ou um painel que você montou, né? Ou para quem vai utilizar gamificação, como foi o exemplo de alguns professores que vão utilizar como o Kahoot, né? O painel ali do ranking, foto ali dos estudantes conectados ali fazendo. É algo que você vai mostrar a conclusão, o conteúdo desenvolvido, o produto final. Tem que ter, tá? Aqui no caso, eles colocaram 2 fotos no mínimo. Eu, particularmente, indico 3. Você, ali, aplicando a atividade, o desenvolvimento dos estudantes durante a atividade, e, por fim, o conteúdo ali produzido com a atividade que você desenvolveu. E aí, beleza, você alcança aí os critérios e os objetivos que são pedidos dentro do portfólio aí da socialização do Multiplica. Tudo bem? Então, essa é uma dica para vocês de como preencher esse portfólio. E aí depois, para quem vai trabalhar com vídeos e como desenvolver aí a prática com vídeos, basta vocês acessarem um e-book, né? Nós temos um e-book aqui do ano passado, né, das práticas que foram socializadas, das práticas que foram premiadas no ano passado. Se vocês olharem aqui, nós temos elas, né? E isso é muito interessante. Vou pegar aqui para uma forma aleatória para vocês verem. E aí aqui já descreve, né, o título, qual foi o professor, a unidade escolar, a unidade de ensino, componente, a atividade, objetivo, resultado. E aqui, se vocês forem ver, tem aqui, assista o vídeo da atividade. E vocês vão ter um exemplo de como desenvolver esse vídeo, que não precisa ser um vídeo da aula inteira, você aplicando, mas tem os critérios que você tem que seguir. Mas esse é assunto para um próximo momento, para um outro vídeo, para que não ficar tão extenso também, tá bom? Espero ter ajudado vocês, um forte abraço, que Deus os abençoe. E boa socialização.